E agora eu vou ensinar vocês como obter os vetores de interesses, que são ponto, linha e o polígono. Então a gente vai navegar aqui, certo? Ó, eu quero afastar a tela. Ah, e outro detalhe importante, pessoal. Nessa parte inferior aqui do mapa, né, dessa área de... consegue ver a escala, a gente consegue dar a lupa, rotacionar essa tela e a nossa projeção, que é o SRC. Então, para afastar aqui o zoom, a gente rola e vai aqui aumentando a escala, né? Então, vamos até o FMS aqui da cidade de Corumbá, Campos do Pantanal. Então, a gente vai dando zoom. Para dar o zoom, você vai rolando o roll scroll. Aqui, ó, universidade. Agora, vamos criar um ponto de interesse. Então, você vem aqui, ó, nessa opção, nova camada de rascunho temporário. O que significa isso daqui? É um rascunho, né? É só para, como a gente não vai salvar, não é nada definitivo, a gente só vai criar um rascunho, mas o princípio é o mesmo e a gente consegue salvar também no nosso projeto. Então a gente, vamos lá, criar ponto UFMS Corumbá. Tipo de geometria, ponto. E qual projeção que a gente está trabalhando? Na 31981, que é o Sirgas 2000 UTM Zona 21S. Então a gente clica aqui com o botão. É que interessante, essa exclamação já alerta que o ponto de interesse que a gente vai coletar agora, ele está diferente do nosso sistema de projeção, que é o 31981. Então você clica aqui nesse triângulo invertido e seleciona SRC do projeto, Sirgas 2000 UTM Zona 21S. Ok. E aqui no novo campo, por exemplo, eu quero criar o nome. Eu clico em nome. O tipo string significa texto, mas, por exemplo, se fosse coordenadas, o ideal é você selecionar decimal, porque a gente obter as coordenadas UTM desse ponto. No caso, a gente só vai precisar do texto, a gente só vai fazer a descrição. E a gente clica em adicionar campo. Nome, tipo string, que é texto, e comprimento 255. Clique em OK. Como a gente renomeou, tá vendo? Essa parte aqui, ó, denominada camadas, ela é muito importante, porque funciona assim, ó. O Google Satélite é o nosso mapa base. E o ponto, ele está sobrepondo o mapa base do Google, certo? Então eu clico aqui, seleciono a camada que eu vou criar um ponto. Aqui nesse lápis, ó, ele entra em modo de edição. Por exemplo, se eu fechar aqui, ó, ele sai do modo edição, eu não consigo criar o ponto. A partir do momento que eu clico no lápis, ele entra em modo edição, ele habilita essa opção aqui, ó, adicionar ponto. Eu vou lá e eu clico aqui na UFMS. Dou o nome UFMS EPAM Corumbá, Mato Grosso do Sul. Clico em OK. Olha que interessante, ele vai criar um ponto aqui, ó. Legal, criamos o ponto, né? Agora vamos editar esse ponto. Por exemplo, eu quero colocar uma cruz aqui, mudar a cor dessa bolinha para... Porque vocês observam que ele já tem várias informações aqui nesse mapa base. Então, eu quero dar um destaque para esse meu ponto. Legal? E também, caso no meu mapa base esteja me incomodando essas informações, é só eu vir aqui simplesmente HCMGIS, aqui ó, no canto superior, clico no mapa base e eu coloco satélite. Olha só o que vai acontecer. Ó, como eu falei, né? O QGIS ele trabalha por camadas, né? Então, se essa camada do satélite ela está em cima, sobre o meu ponto que eu acabei de criar, meu vetor, ele tampa. E para eu dar o destaque, para eu mover essas camadas de posição, simplesmente eu clico com o botão direito, seleciono, clico com o botão esquerdo, seleciono, seguro e arrasto para baixo. Legal? Só que daí a ordem está o seguinte, ó, Google Satélite embaixo, o híbrido em cima e o ponto que a gente acabou de criar em cima. Então, para que seja considerado o Google Satélite sem essa poluição, você pode apagar ele nesse botão aqui, ó, remover camada, ou apenas desativar ele aqui nesse OK aqui, nesse check,
nessa caixa aqui, ó. Então, ó, é muito simples, ó. Legal? Interessante, né? Beleza, agora vamos. Eu quero que apareça o nome que eu criei nesse ponto, nesse vetor. Então eu seleciono a linha, ele está em modo edição, clico com o botão direito, vou em propriedades, certo? Ele vai abrir esse layers de propriedades do ponto FMS Corumbá rótulos. Então vem aqui, ó, clico em simbologia caso eu queira mudar esse ponto, quero colocar outra cor, rosa, certo? Ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Aplicar, ele muda aqui. Quero mudar o tamanho, ó. Quero colocar ele 5. Quero mudar o tamanho dele 5. Então, isso é tudo você vai desenvolvendo com o passar da sua experiência, né? Você vai escolhendo qual é o melhor para o seu objetivo do seu mapa digital. Legal, agora eu vou colocar o rótulo. Clico aqui na opção rótulo, ele está sem rótulo. Eu clico aqui em rótulo individual. Seleciono o atributo que só tem um, que é o nome. Texto, se você quiser formatar, formatação, tamanho, buffer, ele cria um fundo no texto, mas a gente só quer que apareça. Então, clica aqui no canto inferior, criei o ponto. Agora, para salvar essa criação desse ponto, você clica aqui no lápis. Deseja salvar esse ponto? Salvar. Ele ainda não está salvo, certo? Porque lembra que a gente colocou ele como rascunho? Entendeu? Mas a gente vai continuar como rascunho. E olha que detalhe, pessoal. O rótulo está meio que bagunçado junto com a imagem de satélite, o nosso mapa base. E para que dê o destaque nesse rótulo, foi o que eu te falei. Você vai usar o buffer. Então você clica com o botão esquerdo, seleciona a camada, clica no botão direito, propriedades, vem aqui em rótulos, ó, rótulo individual, buffer. Desenhar buffer de texto. Olha o que vai acontecer com o nosso rótulo. Aplicar, ok. Então ele dá esse fundo de destaque para o rótulo, né? Para facilitar a identificação. Legal, agora vamos criar uma linha, né? Então voltando aqui, ó, opção, nova camada temporária rascunho. A gente vem aqui e coloca linha. Tipo de geometria, a gente escolhe string de linha. Lembra daquele detalhe, a projeção que a gente está trabalhando é o Sirgas 2000 UTM Zona 21 Sul. Seleciona. A gente quer colocar alguma informação? Não. Então a gente vai lá e clica aqui. Vamos agora fazer a aquisição de uma linha na frente da UFMS. Então a gente clica na camada. Lembre-se sempre de deixar ela selecionada a linha. Clica no lápis para entrar no modo edição e vem nessa opção aqui, ó, adicionar linha. Clica aqui. Vamos escolher aqui esse canto. A gente pode dar o zoom onde a gente quer. Seleciona. Não sei se vocês conseguem observar, mas ele cria uma linha tracejada vermelha. Eu vou dar um destaque aqui para vocês entenderem. Eu vou desativar o mapa base do Google. Tá vendo que ele cria um tracejado vermelho? Legal, né? Então vamos dar continuidade. Clica aqui, afasta o zoom. A UFMS termina aqui. E eu estou alinhando praticamente aqui na calçada. Clica com o botão esquerdo, uma linha, se eu quiser dar continuidade para que essa linha continue sendo desenhada, você clica com o botão esquerdo e ela vai criar um ponto, que é a quebra, né? Uma vértice. Aí você vai onde você quer clicar mais e quero que acabe aqui no Rio Paraguai. Vou até o rio e clico. Olha só como que ficou. Então ficou esse L. Vou continuar aqui ainda no Rio Paraguai. Ó. Seleciono aqui, crio uma quebra nessa linha, um vértice, e seleciono aqui no final. E olha só, para você unir exatamente aqui na vértice, você tem que estar com esse botão habilitado, que chama aderência. Você clica nele, ele fica esse sombreado. A precisão é em 12 pixels, certo? Aí, ó, nossa linha está aqui ainda, ó, para que ele pegue exatamente nesse ponto onde a gente deu início. Você clica e para finalizar a edição, você clica com o botão direito. Pronto, está finalizado. Você salva essa linha, salvar, ela está aqui, ó. A imagem, nossa imagem base e a nossa linha que foi criada.
Agora eu quero saber a distância dessa linha. Como que eu faço para saber? Eu uso essa opção aqui, ó. Esses botões aqui são muito importantes para a edição das camadas, né? Ó, identifica a feição, a calculadora de campo, certa caixa de ferramentas. E aqui abrir o atributo, só para vocês entenderem. Por exemplo, o ponto, a gente criou um atributo. E a gente clica, ele abre aqui, ó. O atributo é o quê? O FMS Cepan Corumbá. Já, ó, ele tem que estar com a linha selecionada. Já a linha, a gente não criou atributo. Se a gente clicar aqui na tabela de atributos, não vai aparecer nada. Mas agora que a gente quer saber a distância total dessa linha, a gente clica aqui, ó, nessa régua, linha, clica com o botão direito nessa setinha para baixo, ó, tem a opção linha e área. Eu só quero saber linha. Então ele abre essa opção medir, ele está em metros. Você seleciona aqui, ó, lembra que está com a aderência ligada, ó, ele pega o vértice, cria esse quadrado mostrando onde é o vértice. Você clica com o botão esquerdo e arrasta até o final dela. Ó. E para que ele saia desse modo de edição, né, essa linha laranjada que ele cria, você clica com o esquerdo e finaliza com o botão direito onde você quer. Então você clica com o botão esquerdo aqui, clica com o botão esquerdo aqui e finaliza com o botão direito para que a sua mão fique livre e você possa manipular. Então, de frente da UFMS tem 153 metros. Agora eu quero saber a lateral aqui, ó. Ó, eu desabilitei a linha, agora eu vou habilitar de novo. Eu quero saber aqui da frente até na beira do rio quantos metros tem. Eu clico aqui em novo, eu já estou aqui na opção da régua ativada. Agora eu clico em novo, essa tela aqui, ó, ele vai pegar a aderência e agora eu clico com o botão esquerdo, tiro o zoom. Ah, olha só, essa informação é importante, pessoal. Para eu mover o mapa sem estar com a mãozinha aqui, se você clicar com o roll scroll do seu mouse, ele segura a tela, ó, e eu consigo arrastar, mover o mapa, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Eu estou selecionado aqui com o botão esquerdo nesse vértice e eu quero ir para a beira do rio. Então, afasto o zoom e seguro. Eu ando até aqui na beira do rio. Clico com o botão esquerdo para finalizar, botão direito. Então, eu tenho 265 metros. Entenderam, pessoal? Criar um polígono, você clica aqui na opção de rascunho, área UFMS. Tipo de geometria é um polígono, ó. Polígono, clica, seleciona o CRC, Sirgas 2000 UTM. Não vou colocar um campo de atributo, vou deixar em branco. Clico aqui com OK. Ó, ele criou, por exemplo, ele criou a camada entre as duas do satélite, ó. Se eu clicar aqui, ele não vai aparecer, então tem que jogar ele lá para cima, no início da camada. Agora, entra em modo de edição, o lápis tem que estar habilitado. Clico em adicionar polígono e vamos agora fazer o polígono. Ó, a opção de aderência está ligada, botão esquerdo, clico. Ó, ele habilita o tracejado. Vou no outro vértice, clico com o botão esquerdo. Tá vendo que ele está criando um polígono meio que uma linha de um sombreado? Agora venho no outro canto, no outro vértice, clico com o botão esquerdo. Agora, para finalizar o polígono, só clico aqui no final. Eu quero continuar fazendo a aquisição do polígono? Não. Então, para finalizar, clico com o botão direito. Pronto, polígono criado. Agora, para saber qual é a área desse polígono, vou aqui na nossa reguinha, clico na opção. É uma linha? Não, eu quero saber a área. Então, clico na área. Eu quero em metros quadrados? Quero em quilômetros quadrados? Quero em hectares? Quero em hectares. Vamos saber em metros quadrados, para saber quantos metros quadrados que tem. Clico em novo, vou lá no cantinho, botão esquerdo, clico. Botão esquerdo, clico. Botão esquerdo, clico. Botão esquerdo, clico. Para finalizar, ó, eu quero finalizar aqui fora do polígono? Não. Eu quero finalizar onde eu cliquei. Então, clico com o botão direito.
Então tem 39.400